Então isso significará o quê? Que o acúmulo contínuo por pelo menos vários meses estão por vir, de acordo com essa análise deste cenário, né? E o Fed volta a subir a taxa de juros aí dos Estados Unidos em 0,25 pontos percentual e indica pausa em ciclo de aperto monetário. Então fica ligado nesse vídeo que vai falar sobre muita coisa relacionada ao Fed e a situação atual do mercado cripto, né? Mais do que a decisão de juros em si, os analistas de mercado estão de olho no tom do comunicado do Fed nas falas do presidente do Jeremy Powell, né? Então esse cara tem um poder enorme nas mãos. Conhecido mais como FONC, né, que é o Federal Open Market Committee, né, que é o comitê, né, do Federal Reserve, né, ele elevou o juro dos Estados Unidos, né, 0,25 pontos percentual, né, para uma banda entre 5% e 5,25% ao ano. Então, conforme a decisão que aconteceu na quarta-feira, né, a decisão foi unânime. Mas mais do que a decisão, né, de juros em si, os analistas de mercado estão de olho no tom, né, do comunicado dele, né, até porque ele consegue alterar bastante coisa só pela forma dele falar, se expressar. Isso pode alterar todo o mercado. Então, no comunicado que acompanha a decisão, a autoridade monetária sinaliza, né, que poderá dar uma pausa em novos ajustes nos meses seguintes, né, para que os membros do colegiado possam ter tempo aí para avaliar a crise dos bancos regionais e as discussões em torno do teto e gastos. Então fica ligado que é justamente por conta disso. Com o ajuste desta quarta-feira, né, que aconteceu, o Fed marca aí a 10ª consecutiva de alta de juros aí, né? Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui seu like, já comenta aqui embaixo se quer ter novos vídeos dessa plataforma, já bota aqui seu ok, beleza? Então, neste comunicado, ele abandonou a linguagem usada nos stages anteriores, né, de que novos ajustes seriam necessários para fazer a inflação retornar à meta. Em vez disso, o Fed falou em avaliar a extensão das ações tomadas até agora, para que a política monetária, né, mais apropriada seja adotada, né? Então, para mais situações que podem ocorrer nos meses seguintes, né? A nova linguagem, porém, não garante, né, que o Fed vai interromper as sequências de altas, né, na reunião de junho. Então, já estamos se preparando aí psicologicamente para esse mês. Então, no mesmo texto, né, o Banco Central americano ressalta que a inflação permanece elevada e o mercado de trabalho segue muito mais robusto que os meses anteriores. Então, fica bastante evidente isso. Então, o Fed reconhece que a economia está crescendo em ritmo modesto, né, mas ainda não vê restrições ao crédito, né, pesando na atividade econômica, né, o mercado de trabalho ou inflação. Isso é evidente nas situações que vão por vir, né, nesse mês de junho também. O novo discurso do Fed ele coincide com o quê? Com a crise dos bancos regionais, né, e o embate entre parlamentares americanos sobre o estabelecimento de um teto para a dívida. Não, vocês vão ver que tem muita grana aí que os Estados Unidos já colocou para dever aos outros, beleza? Então, a gente vai agora olhar o quê? A gente vai olhar agora a situação do BTC em relação ao que pode acontecer nesse mês, beleza? Então, bora continuar aqui o vídeo agora. Então, o Bitcoin, né, sobre o Bitcoin, especialistas revelam suas projeções para o mês desse mês de maio. Então, fica ligado aí que tem muito analista financeiro independente aí, que um deles é o Alexander, né, que é a Bini, que ele acredita que o mês de maio para o Bitcoin, como abril, será difícil e interessante para você ficar ligado. Então, em sua opinião, a principal tarefa que o ativo terá que realizar, né, é manter o patamar de 30 mil dólares, que está bastante difícil para poder passar essa meta, né? Então, a previsão desse especialista para o mês de maio inclui pelo menos 2 cenários. Então, o primeiro cenário é que o Bitcoin detém aí, como ele detém, né, 30 mil dólares, ele pode atingir esses níveis mais altos em meados ou final deste mês. Então isso significa que haverá um novo rally do preço do Bitcoin, né? O segundo cenário é um cenário mais pessimista, né, que é onde o Bitcoin não conseguirá manter o nível de 30 mil dólares e começará a cair abaixo dele. Então isso significará o quê? Que o acúmulo contínuo por pelo menos vários meses estão por vir, de acordo com essa análise deste cenário, né? Então, o segundo analista é o Dmitry Noskov, né, que é o especialista da exchange de criptomoeda também.
um cara que também está bastante renomado aí dentre os fóruns e comunidades. Ele apresentou sua previsão, né, sobre o Bitcoin para o mês de maio, em que, na sua opinião, né, o caminho está aberto aí para o ativo retomar o nível de 30 mil dólares. Então, com a perspectiva de seu avanço adicional, né, no cenário de preparação, né, do mercado para o próximo halving de 2024. Então fica ligado que é justamente bem pertinho aí, ó, o halving só acontece a cada 4 anos, então é uma coisa que alavanca o preço de uma forma extraordinária, né? Então você não pode perder. Ao mesmo tempo, né, o especialista observou que a moeda está sob pressão dos reguladores americanos, né, que, de acordo com o Noskov, né, as expressões das autoridades aí, conforme, né, eles começam a falar e tomar decisões, certamente pode tornar o principal obstáculo para o BTC, né, negociar acima de 30 mil dólares nesse mês de 2023. Então, o outro camarada é chamado de Alexei Buzov. Ele é empresário, cofundador da comunidade, né, também de criptomoedas, e também da parte dessa comunidade chamada Crypto Baron. Então ele deu a previsão mais positiva para maio. Olha só o que foi que ele disse. Abre aspas. Em maio, o preço do Bitcoin definitivamente continuará subindo e possivelmente chegará a 35 mil dólares a 36 mil dólares. Isso é benéfico, principalmente para os formadores de mercado, que compram por valores baixos e vendem na alta. Não se espera uma queda do preço do Bitcoin nas próximas 2 a 3 semanas. É importante que grandes players, né, tragam novos participantes para o mercado. Essa foi a razão para o aumento acentuado de 17 mil dólares para 30 mil dólares. Fecha aspas. Então, olha o que esse cara falou, hein? No entanto, esse camarada, né, o Buzov, acredita que outro colapso pode ocorrer no mercado de criptomoedas, né, nos meses seguintes. Então, é justamente por essa situação que tem que estar ligado, né, o que está acontecendo ao redor do mercado, né? Então, previsões do Bitcoin baseadas no halving e histórias no preço, né? Então, a gente vai ver bastante coisa relacionada a isso aí também. Tradicionalmente, né, o mês de maio não é o melhor mês para o Bitcoin, né? Então as estatísticas mostram que desde 2011 o ativo tem um desempenho ruim em comparação com outros meses, certo? Isso aqui nessa tabela do gráfico vocês vão ver bem notoriamente em relação a esses meses aí, ó. Então, ao mesmo tempo, a previsão de preço do BTC para maio, de olho na teoria da ciclicidade, indica uma potencial valorização. Então, é justamente por dessa tabela que você tem uma noção exata de como é que vai vir a alta do BTC, né? O ciclo após o halving de 2020, que é a curva verde, o BTC seguiu em grande parte um padrão semelhante ao halving de 2016, né? Que é a curva azul. Se a criptomoeda continuar a se mover ao longo da trajetória do ciclo anterior, o seu preço poderá criar um topo local, certo? Então, riscos para o preço. Bora lá falar sobre os riscos para o preço. As perspectivas, né, da criptomoeda dependem de grande parte das ações dos reguladores financeiros americanos, né? Então, tipo, segundo a Bloomberg, no âmbito do combate à inflação, o Federal Reserve, né, o Fed, pretende continuar a aumentar a taxa de juros dos Estados Unidos, apesar da pressão crescente sobre a economia. Então tem bastante impasse aí, politicagem para lá e para cá sempre vai ter, né? No contexto de um longo aumento das taxas aí, o sistema bancário dos Estados Unidos passou por uma série de falências. Como vocês sabem aí, vários bancos aí indo ladeira abaixo, né? Então no final de semana, o First Republic Bank se tornou a última vítima da crise bancária. Em relação ao Bitcoin, ele começou até a elevar o preço do Bitcoin, né? Então, paralelamente, o Fed continua a aumentar o tamanho do seu balanço, né? O mercado de criptomoedas está crescendo à medida que a flexibilização quantitativa, esse termo é bastante interessante vocês aprenderem, que ou impressão de dinheiro aumenta. Então, o Fed já injetou mais de quantos bilhões de dólares para o mercado aí, ó?
300 milhões de dólares para resgatar o sistema bancário. Só isso, né? Basicamente. Então, tendo como um plano de fundo o Fed ligando sua impressora, né? Entre aspas, o BTC ultrapassou o nível de 30 mil dólares só nessa brincadeira, né? Então, a previsão do Bitcoin para maio depende muito se o colapso do First Republic Bank, né, será o motivo de outro aumento no balanço do Fed e se há risco de novas falências no mercado financeiro. Então, é um conjunto de fatores que faz o preço também do Bitcoin começar a se elevar, certo? Então, bora ver aqui o resumo para você ter uma noção exata do que pode acontecer. Né, um resumo do que já falou e que pode surgir, né, possibilidade. O aumento das taxas de juros do Fed, né, e a luta prolongada dos reguladores com a inflação que pressiona o BTC. Então, portanto, as possibilidades de crescimento da criptomoeda são limitadas, baseadas nesse tipo de segmento, né? Só que se você for ver por outro lado, né, da história da movimentação de preços, nos permite dar tipo uma previsão positiva, né, para o Bitcoin em maio. Porque durante esse período, né, pelo menos há 4 anos, após o halving de 2016, a criptomoeda caminhava para atualizar a sua máxima histórica, né, o seu topo histórico. Então, ao mesmo tempo, é importante o quê? Observar onde a situação do mercado está, né? Se ele está diferente dos ciclos anteriores, né, para pior. Então, portanto, é tipo assim, tem que ver. É possível que o Bitcoin passe este mês lutando para conseguir formar novos topos. Então, você está constantemente acompanhando aí os 30 mil dólares direto batendo lá, né? Então, no entanto, a história da movimentação de preço, né, nos permite dar uma previsão positiva para este mês por conta disso. Ficou com alguma dúvida aí, ó, sobre este vídeo, né? Comenta aqui embaixo a respeito do que você achou destas notícias aí e novidades e atualizações. Né? Comenta aqui embaixo, deixe sua dúvida em relação ao mundo cripto e comenta aqui se você gostou. Se você é novo no canal, deixe seu like, já tenta aí já compartilhar também, né? Já ajuda esse canal a crescer, beleza? Tamo junto e até a próxima, beleza, galera? Valeu!